Meus irmãos, muita paz a todos. Essa passagem do Evangelho, que trata da cura da filha de uma mulher cananeia, nos provoca algumas reflexões, e essas reflexões bem podem atender às nossas renovadas esperanças nesse Natal de 2015. Jesus saiu da Galileia, onde ele morava, Cafarnaum, e foi para uma região que não era uma região habitada pelos judeus. Era uma região que ficava ao norte ou noroeste da Palestina, da Terra Prometida. Uma região de Tiro e de Sidom, onde ali viviam os cananeus. Os cananeus não eram bem vistos pelos judeus. Isso há muitos anos. Aliás, segundo as Escrituras, os profetas falavam que Deus enviaria alguns tipos de maldições aos cananeus, que eram habitantes de Sodoma e de Gomorra. Mas Jesus não tinha qualquer tipo de preconceito contra cananeus, contra os gentios. Ele não tinha. Tanto que ele chegou a dizer que se em Tiro ou em Sidom, ou Sidônia, fossem feitos os milagres ou os sinais que ele operou em Betsaida, a justiça divina seria muito menos rigorosa com Tiro e Sidom do que com Betsaida, demonstrando que em Tiro e Sidom existiam pessoas também de muita fé. E ele foi àquela região porque os judeus queriam matá-lo. Então Jesus esperava um pouco os ânimos acalmarem e visitava regiões que não eram regiões judaicas, porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus era cauteloso em cumprir rigorosamente os ensinamentos, a programação, aquilo que o Pai determinou para que ele fizesse. Então ele foi para essa região e ele pediu aos discípulos que não fosse incomodado. Ele queria discrição. Era uma prática do mestre. Quando ele visitava uma cidade, ele queria inicialmente chegar até aquela cidade sem uma multidão acompanhando, dando um tempo até para que os seus discípulos pudessem se preparar. Então ele queria a discrição inicial. Ele entrou numa casa, ninguém sabe quem era o dono da casa, com seus discípulos, os apóstolos, alguns mais próximos, discípulos mais próximos, eram os apóstolos, e outros discípulos próximos, mas que não eram os 12 apóstolos. E enquanto eles caminhavam, essa mulher, a mulher cananeia, gritava ao meio do caminho, fazendo tudo que Jesus não queria, que era discrição. Mas a mulher percebeu que ele, o grande profeta, que curava a todos, estava naquela região. Seguiu e entrou na mesma casa onde Jesus já se encontrava. Era uma mãe aflita, era uma mãe atordoada. Não se sabe a idade da criança, da menina, mas Marcos fala filhinha. Claro que para toda mãe, toda filha é filhinha, mas parece que se tratava de uma menina, ou de uma quase adolescente. E aquela mãe aflita, provavelmente a única filha, estava ali a solicitar ajuda, socorro, e diz assim a Jesus: filho de Davi. Chama Jesus por um título honroso, filho
da descendência do rei Davi. Significa dizer que essa mulher pesquisou sobre esse homem. Sabia que ele teria nascido em Belém, cidade de Davi, então ela chegou ali com algum conhecimento das Escrituras. Jesus, filho de Davi, me socorre. Ela não disse, socorre a minha filha, me socorre. Tomou para si a dor da filha, que estava sofrendo de uma obsessão, influência espiritual, de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Estava numa situação constrangedora. Jesus curou, segundo os evangelhos, muitas pessoas próximas e distantes, dentre as quais a cura do servo do centurião em Cafarnaum, a cura de um filho de um funcionário de Herodes que estava em Caná e o seu filho estava em Cafarnaum, e Jesus curou esse filho de Caná em Cafarnaum. E agora essa criança, Jesus estava naquela região, mas não se sabe onde era a casa daquela mulher. E depois que a mulher falou, socorre-me, os discípulos não tiveram qualquer dúvida, censuraram sistematicamente o comportamento da mulher. Senhor, essa mulher que veio gritando no meio do caminho, ou seja, essa mulher que não tem educação, essa mulher que está aqui, veio gritando e agora continua pedindo socorro, ou seja, uma escandalosa. Imaginemos uma mãe aflita, solicitando cura para a sua filha, e quando diz, Senhor, socorre-me, os discípulos próximos já entram com essa interferência. Ou seja, não é para socorrer. Ela não tem educação para pedir. Ela veio gritando no meio do caminho. Jesus não censurou a mulher e também não censurou os discípulos. Aliás, ele tinha também uma prática de censurar os discípulos quando eles se comportavam mal. Mas ninguém nunca pediu a Jesus ajuda alguma, coisa alguma, sem que Jesus não atendesse. Não tem uma única passagem no Evangelho de qualquer pedido que Jesus não tenha anuído, atendido. Claro que Jesus ia curar a filha daquela mulher. Mas a partir da censura dos discípulos, ele resolveu criar uma sistemática para ajudar aquela menina e que servisse de lição para os seus discípulos. E ele responde à mulher de forma negativa. Responde à mulher de forma negativa. Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para curar quem não é judeu, quem não é israelita. Eu vim curar os israelitas. A minha missão não é atender os gentios. Foi isso que ele disse. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi essa a resposta. Agora vejamos a mãe. Foi gritando no meio do caminho, ninguém deu qualquer atenção. Aí pediu socorro ao mestre e os discípulos disseram não. Ela que veio fazendo escândalo. Aí ela pede e ele ainda diz, eu não vim curar senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim curar os israelitas e não os cananeus. Eu não vim curar os cananeus. Ela recebeu não ali, naquele momento, como resposta. Essa foi a resposta que a mulher recebeu de Jesus. Mas ela foi persistente.
ela foi persistente. Ela continuou ali, pedindo a Jesus ajuda. E ela disse: Senhor, mas a minha filha está nessa condição. Ele disse: eu não posso dar aos cachorrinhos a comida dos filhos. Eu não posso dar para os animais o alimento dos filhos. Os filhos são as ovelhas perdidas da casa de Israel. São os israelitas. E então Jesus chamou os cananeus de cachorrinhos. Até no sentido carinhoso, não chamou de cães. Cachorrinho é um animal doméstico, querido, amado pelo familiar. Mas aí a mulher, de novo falou: mas Senhor, deixa que pelo menos algumas migalhas caiam, para que os cachorrinhos comam. Muitos de nós já teriam desistido disso aí. Me chamou de cachorrinho, quem sou eu? Não é assim? Então deixa que caia um pouco de migalha da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ou seja, dê o que sobra. Eu me contento com a migalha. Então não se tratava de uma mulher qualquer. Não era um ignorante. Aquela mulher era uma mulher sábia. Em momento algum, ela censurou o Cristo. Em momento algum, ela disse: mas eu não sou cachorrinho, nós temos dignidade. Não. O Senhor disse que não se deve dar o alimento, o pão, destinado aos filhos, aos cachorrinhos. Então, mas deixa que caia as migalhas. Senhores, essa mãe passou por 5 provações. E quando Jesus ouviu isso da mulher, essa resposta, aí ele deu a seguinte resposta: que seja feito como tu queres. Ou seja, quando Cristo disse para ela que seja feita como tu queres, tirou da condição de cachorrinho e colocou na condição de dona do banquete, dona da casa. Volta para a tua casa, porque a tua filha está curada. Ou seja, a influência espiritual negativa havia se afastado. Jesus podia curar de 2 formas numa situação como essa: ou enviar os seus mensageiros, quem não gostaria de ser mensageiro de Jesus para cumprir suas ordens, ou ele mesmo, sem mensageiro nenhum. É interessante como muitas vezes nós sempre pensamos: Jesus enviou seus mensageiros e os seus mensageiros curaram. Não, ele não precisava de mensageiro. Com o poder mental que Jesus possuía, à distância, ele tinha poder mental para ordenar o afastamento de qualquer espírito que estivesse praticando o mal sobre alguém. Claro que ele poderia ter usado, como usou, os seus mensageiros. Mas se seus mensageiros não fossem suficientes para curar? Claro que ele dava autonomia, ele dava poderes, e esses poderes eram suficientes. Mas o que é interessante também se falar e se colocar é que ele, o mestre, tinha poder mental, tinha poder espiritual para praticar qualquer tipo de cura à distância, sem intervenção de espíritos, de mensageiros, porque ele tinha esse poder. Só que nós aqui não imaginamos como é que alguém pode à distância curar. Então nós, como racionais que somos, e a nossa fé é racional, nós imaginamos que ele encaminhou seus mensageiros espirituais para que efetuassem essa cura. Mas é também interessante saber que ele tinha poder
dispensava-se qualquer interferência de intermediários, de mensageiros, para curar qualquer tipo de doença. O poder de Jesus é imenso. O poder de Jesus foi tão grande, é tão grande, que muitos confundiram como o próprio Deus. E nós sabemos que Jesus não é Deus, é um enviado dele, é um Espírito perfeito, mas é um Espírito dotado de muitos recursos. É um Espírito extremamente poderoso. Se nós aqui em algum canto da terra orarmos para Ele, onde Ele estiver, Ele vai ouvir essa prece e Ele vai operar a cura. Isso de acordo, evidente, de acordo com a autorização das leis poderosas de Deus. E a mulher foi à sua casa e encontrou sua filha curada. Então foram 5 as provações da mulher. Primeiro, a indiferença. Veio gritando, pedindo socorro e ninguém deu qualquer atenção. Primeiro. Depois ela pede socorro e aí vem a segunda provação. Os discípulos censuram o comportamento da mulher, porque era contrário ao que Jesus desejava, discrição. Depois Jesus diz não. Terceira provação, ela recebe a negativa do mestre. Depois ela é chamada de cachorrinho. Recebe não como resposta. E aí finalmente ela responde, aceita a condição, argumenta, contra-argumenta com o mestre. Recebeu do mestre 2 negativas. A primeira, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a segunda negativa, não é justo que eu dei aos filhos, que eu dei aos cachorrinhos o que é para os filhos. 5 humilhações. A mulher passou por 5 humilhações. E se manteve ali de joelhos. E se manteve ali naquela condição. E aí os irmãos poderiam perguntar, mas por que Jesus fez isso? Jesus sabia quem era aquela mulher. Sabia que aquela mulher era uma mulher sábia. Mas ele queria deixar a lição para os discípulos. Ele queria ali, naquele momento, passar para os discípulos quem era aquela mulher. Que grande fé é a tua. Recebeu um grande elogio do mestre, porque ele sabia quem era aquela mulher. Porque no momento que ela diz, mas deixa que as migalhas caiam, naquele momento não foi mais a mulher, a mãe emocional, foi a mãe racional. Ela não usou da inteligência, das emoções, mas da razão. Como ele veio com esse argumento, para mim, ela deve ter pensado, eu vou devolver para ele, na condição que ele quer. Se o senhor disse que nós somos os cananeus, os cachorrinhos, nós somos. Mas então dá alguma migalha. Faça alguma coisa. Não dê tudo aos filhos. Já que são os cachorrinhos, são animais que merecem consideração. Ele não falou lobos, ele falou cachorrinhos. Com uma linguagem carinhosa. Ninguém sabe o que Jesus fez depois dessa cura. Provavelmente ele foi, pregou e curou a outras pessoas. Mas os evangelhos não tocam nesse assunto. Nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel e os cachorrinhos cananeus. Porque estamos num planeta em que o mal, a injustiça, impera sobre a justiça. Em nossa casa mental, os pensamentos impuros
predominam sobre os pensamentos puros. Se em nossa casa mental o pensamento negativo ele prepondera, isso demonstra a grande casa terrena. Isso demonstra onde nós estamos, num hospital sideral, numa grande rocha espacial chamada Terra, numa bolha de ar, onde é que esses espíritos da Sodoma e Gomorra estamos desesperados, em busca de socorro, e gritamos, e não temos a devida educação nem para pedir. Estamos naquela condição da mulher que anda pelo caminho gritando, porque não temos a sabedoria de compreender o momento certo para pedir. Porque o desespero daquela mulher, o desespero não justifica a indelicadeza, o desespero não justifica a falta de educação. Porque, sem dúvida, a mulher foi indelicada. E os discípulos também. Senhor, foi ela que veio gritando pelo caminho. Ou seja, não atende, não. Esse tipo de gente não é para atender, ainda mais cananeu. Essa mulher indelicada que veio gritando pelo caminho. Então Deus não quer grito, Ele quer prece. Ele quer humildade, Ele não quer desespero. Mas Ele também quer que nas nossas preces existam sabedoria e humildade. Porque Jesus curou? Por causa da sabedoria daquela mulher. Nós queremos soluções para os nossos problemas. Chega um final de ano em que nós observamos o Natal como um símbolo de renovação de fé. E a passagem de Ano Novo como símbolo de renovação de esperança. Fé no Natal e esperança para o novo ano. Mas é evidente que a nossa fé natalina, ela vem eivada de nostalgia, de um romântico medo, de uma tristeza vazia, de uma saudade sem consistência. O Natal do alimento, o Natal dos presentes, o Natal que vem preencher os egos, mas que nem sempre preenchem os corações. E daqui a pouco mais um ano, a passagem de ano, a renovação da esperança. O que é que faltou naquela mulher? A mulher sabia quem era Jesus, sabia dos poderes dele. A mulher sabia que aquele homem podia curar à distância. Ela não pediu a ele, vá à minha casa, não. Nem ela, nem o oficial de Herodes e nem o centurião romano pediram para que ele curasse à distância. Olha a fé, olha o poder de fé dessas pessoas. Era uma mulher de fé, mas que ainda não sabia se portar com educação. Foi censurada pela indiferença e pela reprimenda dos discípulos. Porque o desejo da cura, o desejo das bênçãos, o desejo da solução para cada problema, ele vem com sinceridade. Quando nós precisamos, em nossa problemática,
nós somos sinceros. Ninguém é mais sincero do que um desesperado. Ninguém é mais sincero do que uma pessoa que sofre e que quer ajuda. Mas Jesus chamou a mulher à razão. Ele chamou a mulher à razão. Eu não vim aqui, a minha missão não é com você. Mas aí foi estratégia. Jesus não veio só para os judeus, ele veio para todos. Todos os seus discípulos curaram durante a sua permanência na terra, a olhos físicos, e também depois, todos os seus discípulos atenderam aos gentios. E muitos foram martirizados em terras dos gentios, em terras que não eram de Israel. Então nós somos almas desesperadas, carentes, e as nossas obsessões não são mais espírito desencarnado atormentando o encarnado. Somos nós mesmos que nos atormentamos, a auto-obsessão, os pensamentos negativos que nos assolam. Nós somos os principais obsessores de nós mesmos, e aí nós entramos na sintonia dos que pensam como nós, e isso aumenta mais ainda a força dessa negatividade. Mas aí vem o pedido de ajuda, e nesse momento em que pedimos socorro para o novo ano, para a nossa existência, para a nossa vida, para os nossos entes mais queridos, mais amados, precisamos de entender, pelas vias da razão, a sabedoria de Deus, a sabedoria da sua justiça. Foi isso que Jesus quis dizer. Compreenda a justiça divina, que vai nos explicar o porquê da dor. E aí vem a mensagem da humildade. O que é que nós somos? Seres falíveis. Ninguém na condição de são. O mestre disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Como se existisse algum são na terra. Ele veio para todos nós, todos os doentes, não importa a nacionalidade. A mulher tinha contra si a raça, a etnia, os discípulos, a programação divina. Ela tinha contra si tudo, mas ela tinha a boa vontade. O amor por sua filha levou aquela mulher a ter boa vontade para entender, para compreender uma mensagem profunda daquele ser angelical, que não queria dar lição para ela, queria dar lição para os discípulos. Uma coisa que nós aprendemos no Evangelho: Jesus nunca fez coisa alguma que não fosse para ensinar alguma verdade. Ele não agia sem que naquela ação não existisse uma mensagem superior, divina, sublime. E aí o que é que ele diz? Que seja feito como tu queres. Ou seja, agora, mulher, você não é mais a cananeia, você é a dona do banquete. Quão grande fé! Essa é uma mulher de fé. Seja feito como tu queres, por tua fé, por tua persistência, por teu amor à tua filha. Naquele momento não existia mais a mulher indelicada, a mulher intrometida. Não, naquele momento, aquela cananeia saiu da condição de cananeia
e entrou para a condição de grande mulher de fé. Ele não disse que seja de acordo com a tua vontade, que seja feito como tu queres. Está aí. Para que Deus faça as coisas como nós queremos, para que as leis divinas operem de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, nós temos que buscar como exemplo essa mulher. Aceitar a nossa condição, é a primeira condição. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o primeiro ensino é sobre Deus, e mais à frente, sobre as condições dos espíritos, as classes evolutivas dos espíritos. E quando nós estudamos, nós queremos ser espíritos bons. Alguns até mais entusiasmados, espírito superior. Ninguém quer ser espírito impuro. É melhor que nós nos colocássemos nessa condição. Senhor, minha tão grande culpa, é o teu Natal. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Casa dos cachorrinhos. Mas, Senhor, deixa que as migalhas do teu reino celeste caiam sobre nós. Não peçamos a Ele o banquete, peçamos a Ele as migalhas, porque a migalha salva, migalha também alimenta, migalha também renova, migalha também robustece. Senhores, ao longo de muitas encarnações, nós temos vivido de migalhas. E nos contentamos com as migalhas. Mas para nós, que merecemos mais do que migalhas, está destinado o banquete. Não sejamos e não hajamos como os cachorrinhos, porque nós não somos os cachorrinhos. Nós somos os filhos de Deus. O que nos reserva é o banquete, que tenha que ser feito de acordo com o que nós merecemos. Nós merecemos muito mais. E por isso não podemos agir como os porcos ou como os cães. Não atireis pérolas aos porcos. Não dê o que é santo aos cães. Precisamos ter consciência de que o Pai levou bilhões de anos para que pudéssemos ser espíritos individualizados. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós não somos os cachorrinhos. Embora há milhares de anos temos nos comportado como cachorrinhos, desesperados, satisfeito com pouco. Talvez não tenha sido nem a migalha, mas a migalha da migalha. Que seja feita a vontade daquele que age como essa mulher. Foi o que aconteceu com a Mãe Santíssima. Recebeu a migalha de uma caverna para ali depositar o seu filho. Mas se comportou como dona do banquete. E os pastores que estavam lá fora, que receberam as migalhas das revelações, mas que transformaram essas migalhas em mensagens profundas das bem-aventuranças ao homem de boa vontade. O Natal de Jesus é para que nós entendamos duas coisas. Precisamos renascer, tal qual a borboleta, saindo do casulo, saindo da condição de animaizinhos ferozes,
instintivos, e assumindo a mesa do banquete espiritual, que é a evolução, que nos levará à iluminação. Precisamos sonhar e vivenciar esse sonho, e ajudar aqueles que não conseguem, nem têm forças para pedir socorro. Nós que somos agraciados com conhecimento da doutrina espírita, que tem méritos, porque nos ensina um mestre, um Jesus, sem dogmas, mas que toda religião, como bem diz Allan Kardec, que faz o ser humano melhor, ela é uma boa religião. Só que nós temos um pensamento filosófico e doutrinário que nos ensina a respeito do processo evolutivo, que nos ensina a buscarmos recursos para a renovação. Renovação significa motivação. Somos carentes da motivação espiritual. Motivação que nos tira de um nível e nos levará a um outro nível. Continuemos a gritar pelo caminho. Continuemos em nossos desesperos. Mas em um momento a vida vai clamar de nós razão, conhecimento, sabedoria. E só depois dessa sabedoria da mulher cananeia, só quando atingirmos essa humildade e entendermos bem os mecanismos das leis de Deus, haveremos de realmente ouvir pela voz da consciência que seja feito como tu queres. Ou seja, toma conta do teu banquete, aproveite o teu Natal espiritual, renova-se o espírito para outros níveis. E aí, os demônios que nos assolam, as ideias negativistas, pessimistas que nos acodem, elas se dissiparão, elas se esvairão, e nós entenderemos que a estrela de Belém somos nós mesmos. A estrela de Belém é cada um de nós que se dispõe a entrar numa manjedoura, numa gruta, numa caverna, num lugar pobre, humílimo, na caverna do espírito, vazio de amor, mas que precisa renascer a própria luz. É a mensagem de Natal e de Ano Novo, para que nós oremos e nos alegremos com as migalhas, nos alegremos com o pouco muito que Deus nos dá. Não temos tudo o que merecemos, porque nós merecemos o banquete, mas temos tudo o que necessitamos para prosseguirmos a nossa marcha evolutiva pelos caminhos da Cananéia terrestre. Muita paz a todos e um Feliz Natal.